Estamos aqui conosco a doutora Nájila Benevides. Seja muito bem-vinda. É um assunto muito importante, né? Bom dia. Muito obrigada, bom dia, obrigada pelo convite e especialmente por falar de um assunto tão atual, tão importante e às vezes tão negligenciado, né, pela classe soberana, né, do nosso estado, do nosso país. Esse, gente, é o nosso quadro Doutor Responde. Então, para quem aí de casa tem algum tipo de dúvida, pode participar com a gente sim, mandando sua sugestão de pergunta lá para nossas redes sociais, que a doutora vai responder várias. E hoje aqui a gente tem algumas perguntas. Tem que colocar na tela para mim? Já tem perguntas aí, inclusive, sugestionadas pelo nosso público, que sempre vem participando com a gente aqui e trazendo várias perguntas. E falando sobre esse assunto aqui, já chegou até a primeira, né? Quais as consequências da falta de saneamento básico? Qual a gente vê aí a principal? Então, a falta de saneamento básico, ela traz várias consequências, tanto para a saúde quanto para o ambiente. Então, o que é o saneamento básico, né? São todas as diretrizes, todos os pontos cruciais para o desenvolvimento de uma população, considerando a coleta do esgoto, o tratamento do esgoto, água potável, coleta da água pluvial, né, da água da chuva. E considerando essa vertente, com todo esse tratamento, você terá a saúde da população, a saúde pública, também a saúde do meio ambiente. Porque a gente observa que quando as pessoas, né, que de contrapartida, jogam lixo nos igarapés ou nos rios, consequentemente, isso vai agravar o problema do saneamento. Infelizmente, a gente vê as pessoas tendo que conviver em meio a tanta sujeira. Como proceder? Assim, é um pouco desumano a gente pensar em ter que conviver, mas infelizmente é a sociedade que a gente vive hoje. O que fazer? Como proceder? Eu acho que cada um tem a sua parte, né? Tem a sua responsabilidade. Inicialmente, a promoção da saúde, a educação em primeiro lugar, né? Que é de berço e também acadêmica. A política, né? Os governantes também ter a ação da saúde pública, porque saneamento é um direito de todos, né? Constitucionalmente falando. E a população ter a conscientização de que não é bom de jeito nenhum jogar lixo no rio ou na rua, uma bala que seja no chão, né? Ter essa consciência de que o ambiente é de todos, não é somente dela. Vou me proteger do lixo, vou jogar de qualquer forma. Mas e o vizinho? E a saúde coletiva? Então, o agravo, ele pode ocorrer, mas se eu posso fazer algo para diminuir, para minimizar, então vamos fazer. E tem mais pergunta pra gente ler? Cadê? A doutora responde hoje é a doutora responde, olha só que chique ficou. Vamos lá. A má qualidade da água, destino inadequado do lixo, má deposição também, a deposição de dejetos e ambientes poluídos são fatores cruciais para a proliferação de doenças? Sim, então a má qualidade da água, ela afeta toda a população, mas principalmente a questão das doenças diarreicas em crianças de 0 a 5 anos, onde são as mais afetadas. Qualquer pessoa pode ser acometida por uma doença de proliferação hídrica, né? A gente fala diarreia porque é a segunda causa de morte entre crianças de 0 a 5 anos. Agora imagine uma criança morrer de diarreia por falta de saneamento básico, né? Que 88% das crianças que morrem por diarreia é por falta de saneamento básico. Então são várias doenças que têm como consequência a falta de saneamento básico. E tem mais essa questão que você falou da educação, né? O descarte incorreto chegando na água, consequentemente vem toda essa cadeia que você falou. Exatamente. Né? Essa cadeia, ela afeta o município, afeta a agricultura, afeta o meio ambiente, afeta a indústria, afeta o comércio, afeta o turismo, é uma cadeia. Então, se eu cuido, né? Antes eu previno doenças e já foi mostrado em estudos que quando você investe no saneamento básico, vamos dizer assim, $1, se eu invisto no saneamento básico, eu economizo $4,3 na saúde. Então quer dizer o quê? Se eu deixo de investir no saneamento básico, eu vou gastar 4 ou 5 vezes mais com a saúde. O que eu quero? Prevenir ou remediar? Né? Então, prevenir seria o mais interessante e o mais inteligente, na realidade. E aí vai esse alerta para os governantes, né? Vale a pena aí dar uma economizada aqui, porque a saúde também é outra fonte que consome muito o dinheiro público. E devido, né, se fizesse essa contrapartida, seria muito mais vantajoso economicamente. Com certeza, mais inteligente. Mais inteligente. Tem mais perguntas chegando aqui, cadê? Coloca aí. Quais as doenças mais graves que podemos classificar com a falta de saneamento básico?
Então, as doenças, elas, vamos dizer assim, as principais, né, são as diarreias, principalmente as diarreias infantis. Nós temos aí a leptospirose também, que às vezes a pessoa fala só em relação à enchente, só acontece quando tem enchente. Não, uma vez que eu tenho falta de saneamento básico, eu tenho proliferação de ratos, que pode vir a ter a questão da leptospirose. A cólera também, que é uma doença bacteriana, né, que pode agravar muito a questão do ser humano. Algo que é muito normal, que são as parasitoses, né, as amebas, giardia, que o pessoal tô com dor, não sabe exatamente o que é, quando vê, toma lá uma anita, melhora, porque está com proliferação devido ao consumo de água não tratada, ou seja nos rios, seja nos lagos, né, ou mesmo na sua própria casa, é uma questão de um poço, não trata essa água, bebe de uma forma irregular. Dentre essas também nós podemos dizer a questão da hepatite, né, que a gente falamos muito de parasitas, falamos muito de bactérias e esquecemos da hepatite. Então, a hepatite A também é uma doença que é acometida por um vírus, o vírus da hepatite A, mas a maior via de contaminação é a via fecal oral. Ou seja, eu estou bebendo água contaminada com fezes, ou estou comendo algo contaminado com fezes. Tem mais uma pergunta aqui, a leptospirose, cadê que tiraram já? Vamos colocar de novo. Aí. Leptospirose, ele é um risco somente quando chove, alaga ruas e saímos no meio desta água? Por quê? Na realidade, a leptospirose, ela se agrava nas condições de enchente. Realmente, existe uma proliferação maior, uma prevalência maior durante esse período. Porém, ela não ocorre só no período de chuvas, né? Então, a partir do momento em que eu vejo um ambiente como esse, nós estamos vendo aqui, né, com esgoto, com certeza tem proliferações de ratazanas. As crianças, a gente observa que são as mais propícias a estarem nesses ambientes. Então, logicamente que ela pode vir a ter uma leptospirose. E você falou em relação também, eu só voltando àquela pergunta que você falou sobre a hepatite, a questão da vacinação. Tem a ver com isso também? Pode contribuir para evitar as doenças? Então, no caso da vacinação contra a hepatite A, tem vacinas preconizadas para crianças de 2 meses e uma segunda dose em 6 meses. Existe essa profilaxia, né, em prol da hepatite, né, para que não ocorra a hepatite. Mas, lógico que se você se prevenir, né, se você não tomou hepatite, mas você não está no meio endêmico, não está tendo esse perfil de utilizar água não contaminada, você vai prevenir no caso não só da hepatite, mas de várias outras doenças. Perfeito. Vamos ver então outra pergunta, que sempre vai chegando aqui, hoje no Doutor Responde, falando sobre essas doenças que é ocasionada aí pela falta de educação praticamente, né? Em relação a lixo e descarte também de dejetos. O que é febre tifoide e como cuidar? Então, a febre tifoide, ela é uma doença que ela está predominante principalmente em países em desenvolvimento, né, ou com falta de saneamento básico principalmente. É uma doença acometida por quem acomete é uma bactéria chamada Salmonella enterica, sorotipo TIF, né, então não é qualquer bactéria Salmonella, é uma bactéria específica. E quando acometido, a pessoa virá a ter uma febre alta, náuseas, dores de cabeça. E se não for tratada com antibióticos específicos, essa pessoa pode vir à morte. Agora uma pergunta que é praticamente um trava-língua. Coloca aqui pra gente, olha lá. Amebíase, assim fala? Amebíase, giardíase e diarreia são doenças ocasionadas também pela falta de saneamento básico? Totalmente relacionada, né? Elas são totalmente, intrinsecamente relacionadas à falta de saneamento básico. Então, a partir do momento em que você novamente bebe uma água que não tem tratamento, que você está exposto ao esgoto, ao céu aberto, como a gente vê infelizmente na nossa cidade, você está exposto, você pode estar tomando e você pode vir a ter uma giardíase, uma amebíase, uma diarreia. E a gente não sabe exatamente por quê. Algo que é muito importante a gente relatar em relação a isso é nunca fazer automedicação, né? Sempre procurar uma unidade de saúde, um médico. A gente sabe que às vezes é difícil, mas a automedicação não é recomendada em nenhuma situação.
Perfeito. A gente vai voltar no assunto que a gente já tinha falado, mas tem uma pergunta aqui bem interessante, que é como se contrai a hepatite A. A gente falou um pouco da vacinação, mas agora como que contrai e como podemos cuidar, né, para poder prevenir ou até mesmo o tratamento dela? Então, assim, a hepatite A, ela tem como via de transmissão a boca, né? Como dizer, é uma infecção, é uma transmissão fecal-oral, por água contaminada, alimentos contaminados. E uma vez que eu utilizo, né, dessa água que está contaminada com esse vírus, porque é uma doença viral, ela vai entrar inicialmente no meu trato digestivo, mas vai se alojar no fígado. Então a pessoa vai ter náuseas, dores de cabeça, às vezes uma icterícia, né, que é a pele amarelada. Geralmente essa doença ela é autolimitada, as pessoas eliminam, né, normalmente depois de 3 meses, porém em alguns casos pode ser mais grave. Então, assim, todas essas doenças, não só a hepatite A, quanto a diarreia, quanto a giardíase e a amebíase, elas são prevenidas com o tratamento de água. Então, nós, em nossas casas, podemos ter um filtro, podemos fazer um tratamento com hipoclorito, né, a 2,5%, para prevenir essas doenças. Você falou um assunto bem interessante, que a gente pode usar filtros, inclusive está destacando aí a iniciativa de alunos da Universidade de São Lucas, Centro Universitário de São Lucas, que eles conseguiram fazer um filtro e doar para as pessoas ali perto, que é de fundamental importância. Então a gente consegue concluir que a questão do saneamento e os cuidados é um trabalho de todos. É um trabalho de todos. É um trabalho de todos que tem uma parte muito grande que a população não pode fazer, né? Que é um trabalho mais do governo, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Então a nossa parte é cuidar do alimento que vai para a nossa mesa, né, na higienização desses alimentos, não jogar lixo na rua, né, cada pessoa, o bombom, a casquinha de bombom, não jogue, guarde no seu bolso, porque tudo isso vai para algum lugar. Se o gari, né, o abençoado gari não passar para limpar, vai para algum lugar. Então, como nossa cidade tem praticamente 2, 3% de saneamento básico, se eu faço isso, eu colaboro com a destruição do nosso ambiente. Então, assim, nossa cidade, nosso estado, né, está praticamente em último lugar em relação ao saneamento. E uma população desenvolvida, né, um estado, um país desenvolvido, é medido pelo seu saneamento também. Então, precisamos melhorar tanto a parte do governo, quanto a parte da população, quanto a minha parte como pessoa, né, porque eu sou população. Perfeito, doutora. Queria agradecer a sua disponibilidade. Acredito que conseguimos abordar um pouquinho de tudo, né? Acredito ter ajudado, né? Contribuído de alguma forma. Ajudou muito. Gente, esse é o nosso quadro Doutor Responde, que sempre volta aqui na tela da TV Alamanda para dar dicas e realmente trazer assuntos relevantes para a nossa sociedade.